Capítulo 18. Sua autoestima aumentará muito. Desperdiçamos muito do nosso tempo nos arrastando por aí. Se passássemos apenas metade dele pesquisando em nossa mente formas de enfrentar a vida, descobriríamos que somos muito mais fortes do que pensamos. Esta afirmação da atriz-cantora Carol Lawrence foi citada na edição do Chicago Tribune, de 14 de novembro de 1975. Carol tornou-se graduada do Mind Control seguindo a recomendação de uma outra graduada, a cantora Marguerite Piazza. Realmente, a maioria de nós está aprisionada por ideias estreitas sobre quem somos e o que podemos fazer. Logo você sentirá o prazer de arrasar essas limitações e descobrir novas liberdades além delas. Quando verificar as coisas de que é capaz, sua autoestima aumentará muito. Foi realizada uma série de estudos sobre isso e já temos os resultados. Cobrem um grupo muito grande de pessoas sem problemas especiais, assim como outras cuja autoestima evidentemente estava em pedaços, tanto estudantes quanto alcoólatras, viciados em drogas, prisioneiros, e pessoas dependentes da previdência social. Vejamos primeiro os estudantes. O controle mental já foi ensinado, geralmente como um curso que dá direito a crédito, em 24 faculdades, 16 escolas secundárias e 8 escolas primárias. Você poderia esperar que o mesmo curso, ensinado da mesma forma em escolas diferentes, a alunos de diferentes idades, e diferentes níveis econômicos e culturais, apresentaria resultados diferentes. Nada disso, os resultados têm sido tão uniformes que se pode reivindicar com segurança que, em seus aspectos básicos, esses resultados sejam previsíveis. Introduza o controle mental numa escola, e o resultado será o de alunos com um sentido de direção mais poderoso, com maior autoconfiança resultante de sua maior capacidade de resolver seus problemas por si mesmos. Em outras palavras, com uma força maior do ego. Isso foi cientificamente medido pelo Dr. George de Sal, ex-diretor de pesquisa educacional do Silva Mind Control, e anteriormente diretor de aconselhamento e testes do Williamsport, Pensilvânia, Area Community College. O primeiro teste, realizado em 1972, foi na Lalian High School, em Filadélfia, onde cerca de 2.000 alunos fizeram o curso. Uma semana antes, e 2 semanas depois desse curso, 220 alunos escolhidos ao acaso fizeram o High School Personality Questionnaire, publicado pelo Institute for Personality and Ability Testing, que consiste em aproximadamente 140 perguntas destinadas a medir a autoimagem de uma pessoa. Com ele, a autoimagem total da pessoa pode ser retratada em 14 características: audaz, agradável, autoconfiante, etc. Esse teste é amplamente empregado em pesquisas e aconselhamento. Os retratos de autoimagem desses 220 alunos foram combinados para formar um único perfil de grupo, e depois comparados na base do antes e depois. Resultado: grandes modificações em direção a uma maior força do ego, autoconfiança e tranquilidade, redução da impaciência, insegurança e distanciamento. Em alguns aspectos, os alunos permaneceram inalterados, como no equilíbrio entre dominação e submissão, meiguice e dureza. O resultado total foi que esses alunos passaram a ter maior respeito por si mesmos, depois de fazer o curso de controle mental do que tinham antes de fazê-lo. Naturalmente, com os padrões mutáveis da vida, nosso ponto de vista sobre nós mesmos muda diariamente. Se dessemos o teste a um grupo escolhido ao acaso e o repetíssemos 3 semanas depois, encontraríamos algumas modificações. Isso também foi estudado por aqueles que desenvolveram o teste. As mudanças que ocorreriam devido ao acaso são consideradas normais, e sua taxa foi calculada. Para avaliar os resultados obtidos na escola de Alalia, foi necessário determinar enquanto as modificações verificadas excediam aquelas ocasionadas apenas pelo acaso. Eis o que foi descoberto. Para que o acaso produza modificações positivas na força do ego, tão grandes quanto aquelas trazidas pelo controle mental na escola de Alalia, o teste teria de ser realizado mais de 1.000 vezes com um grupo escolhido ao acaso, mais de 1.000 vezes para obter a mesma modificação em autoconfiança, mais de 1.000 vezes para obter a mesma modificação em tranquilidade. O que ocasionou a modificação não foi o acaso, mas sim o controle mental. Enquanto o curso estava sendo realizado, o repórter Jay Clark, do Philadelphia Daily News, entrevistou alguns alunos durante um intervalo para almoço.
Num artigo publicado, no dia 27 de setembro de 1972, citou a declaração de Kate Brad, de 13 anos de idade, que roía as unhas desde os 8. Sempre roía as unhas quando ficava nervosa. Hoje de manhã, quando estava no auditório, senti vontade de roê-las, mas não o fiz. Apenas pensei. Não roa as unhas, fechei os olhos e relaxei. Pat Eisenlohr disse ao repórter que havia deixado passar uma oportunidade de brigar com seu irmão mais moço, algo que dificilmente acontecera antes. Disse para mim mesmo, não adianta ficar com raiva, para que brigar? Não o fiz também, me livrei de uma dor de cabeça hoje de manhã apenas dizendo a mim mesma para me livrar dela. Sei que pode parecer estranho, mas funciona. Agora, vamos comparar os resultados obtidos nessa escola com os resultados de 2 outros estudos, um de Lavrinseville, um ginásio católico misto de Pittsburgh, e outro St. Fidelis, um colégio católico para homens que pretendem se tornar padres. Em Lavrinseville e em St. Fidelis, como em Alabama, a maior modificação entre os alunos foi em força do ego. O que é mais, essa modificação foi uniforme. Em cada escola o perfil do grupo melhorou de uma forma tal que só poderia ter ocorrido por acaso uma entre 1000 vezes. O mesmo grau de modificação na tranquilidade ocorreu em Alalia e em Lavrinseville, apesar de ter sido menor em St. Fidelis. Vários graus de modificação positiva em autoconfiança aconteceram nas 3 escolas. Estas conclusões constituem apenas uma parte do que se descobriu, e ainda não satisfizeram plenamente ao Dr. de Sal. Apesar de ter ficado animado com os resultados positivos e com a confiança renovada pelo padrão uniforme dos benefícios decorrentes do controle mental, ele achava que estava faltando alguma coisa. Os testes de um grupo, antes e 2 semanas depois do curso de controle mental, não indicavam se esses benefícios eram de valor duradouro. Realizar os testes 4 meses depois do curso poderia revelar isso. O Dr. de Sal fez isso em Lavrinseville e em St. Fidelis, e encontrou algumas surpresas. Em todas as características já mencionadas, força do ego, autoconfiança, tranquilidade, os alunos das 2 escolas haviam melhorado ainda mais naquele período de 4 meses, do que nas 2 semanas imediatamente posteriores ao curso. Em seu relatório sobre estes estudos o Dr. de Sal concluiu: talvez as mudanças que aconteceram com esses alunos em seus diversos ambientes educacionais possam ser melhor avaliadas de uma perspectiva como a mantida por John Holt, educador e escritor. Holt acredita que o processo educacional frequentemente tem sido de ensinar a estupidez através de contribuições para aumentar a ansiedade, a culpa e a quase constante necessidade de apoio no meio ambiente externo em busca de aprovação ou desaprovação, todas as condições que podem produzir neuróticos conformados, comportamento robotizado, mas que contribuem pouco para elevar a educação ou o progresso do ser humano. Há uma base razoável para se acreditar que as mesmas condições existam em outras instituições da sociedade. Os dados da pesquisa acima mencionada indicam, pelo menos do ponto de vista educacional, uma animadora alternativa viável. Um fator de modificação que persiste após o curso de controle mental é a mudança dos pontos de referência internos, uma outra forma de chamar o reconhecimento pelo indivíduo de seu próprio valor, e um passo significativo para o autocontrole em oposição ao controle pelos outros externos. Na maioria das escolas onde o controle mental é ensinado, os professores também são encorajados a fazê-lo. As razões todas exceto uma, são óbvias o bastante considerando-se os benefícios desse treinamento. Os professores tornam-se menos agressivos, mais pacientes, tornando-se muito mais fácil para os alunos passar o tempo das aulas em sua companhia. É fato bem conhecido, o de que um professor que espera pouco de seus alunos obtém menos, e um que espera mais obtém mais. O professor treinado em controle mental tem uma experiência em primeira mão com o que, no capítulo 14, José Silva chama de Constituição Cósmica, com sua grande jurisdição sobre a humanidade. Nenhum professor com esse treinamento pode jamais voltar a debochar do equipamento mental de alguém, pois sabe muito bem do amplo espectro de cada mente humana. Como resultado, torna-se um professor melhor, mesmo que seus alunos nunca tenham ouvido falar em controle mental. Contudo, quando os alunos e o professor são graduados em controle mental, grandes coisas acontecem na sala de aulas.
uma professora primária de Buffalo, ensina seus alunos a entrar em sintonia com George Washington e outras figuras do passado, para ajudá-los a estudar história, empregando técnicas que aprenderam no final do curso de controle mental, quando trabalharam casos. Dessa forma, eles vivenciam a história. E para ajudá-los mais tarde, quando fazem as provas, eles se sintonizam com ela e encontram a confirmação de suas respostas. Outra professora, esta de nível universitário, faz com que seus alunos se sintonizem com os filósofos em busca de explicação para pontos que considerem obscuros em seus escritos. E isto funciona, afirma ela. A senhora Joelle Y. Teller, uma instrutora do Mind Control em Virginia Beach, tem grandes alegrias ao ensinar jovens entre os 7 e os 17 anos. Algumas de suas experiências foram relatadas no jornal Ledger Star de Norfolk, edição de 16 de julho de 1975, sob o título Estudantes melhoram muito após curso de controle mental. Um de seus alunos tomava medicamentos por ser hipercinético. A seguinte declaração da mãe desse jovem hiperativo foi citada. As modificações foram absolutamente fantásticas depois do curso. Meu filho pôde parar de tomar seus remédios e suas notas escolares melhoraram muito. O controle mental deu-lhe o conhecimento de possuir em si mesmo as forças necessárias para mudar. As notas de outro aluno de ginásio também melhoraram radicalmente depois que ele fez o curso. Uma outra aluna estava fracassando em seus testes de leitura. Depois do curso, todas as suas notas em leitura tornaram-se excelentes, e dentro de um ano sua capacidade de leitura passou do nível do 4º ano, para o do 9º. Não havia uma forma prática de comparar os que haviam decidido fazer o curso com aqueles que não o fizeram, ou medir as diferenças entre os dois grupos depois de sua realização, porque nas 3 escolas onde o Dr. de Sal conduziu seus testes, de antes e depois, virtualmente todos os alunos se matricularam no curso de controle mental. Contudo, esta oportunidade surgiu na Universidade de Scranton, em Scranton, Pensilvânia. O professor Donald L. Angel, do Departamento de Recursos Humanos, ofereceu o curso aos estudantes em nível de graduação em orientação educacional. Um número suficiente de alunos decidiu não fazer o curso, o que permitiu que ele e o Dr. de Sal estudassem algumas diferenças. Os dois pesquisadores administraram um teste semelhante ao usado para os ginasianos, este projetado para adultos, aos 35 alunos que fizeram o curso de controle mental, e a outros 35 que não o fizeram. As diferenças entre os dois grupos ficaram aparentes antes mesmo da realização do curso. Aqueles que escolheram fazê-lo segundo o resultado dos testes, eram mais abertos às experiências, e mais voltados para o mundo interior. Os que preferiram não fazer o curso eram mais tradicionais, práticos e seguidores de regras. Um mês após o curso, os dois grupos foram novamente testados, e enquanto permaneciam as diferenças originais, haviam surgido outras diferenças significativas. O grupo de controle mental estava emocionalmente mais estável e maduro, mais autoconfiante e tranquilo do que o outro. Em suma, este estudo sugere que aqueles que escolhem fazer o controle mental são diferentes daqueles que não o fazem, e que ao fazê-lo eles colhem benefícios. Enquanto um aumento na autoestima é importante para todos, pode ser de importância vital para o viciado em drogas que luta para se libertar do vício. O controle mental possui uma experiência limitada com viciados em drogas, mas a experiência demonstrou ser promissora. Paul Grivas, co-diretor do Centro de Mind Control em Manhattan, queria ver o que o controle mental poderia fazer pelos viciados em drogas. Grivas começou com 4 deles, 2 viciados em metadona, e 2 viciados em heroína. Os 2 da metadona acharam o curso útil, mas não conseguiram se libertar da metadona. A metadona cria uma grande dependência, e é empregada em muitos programas para libertar os viciados do uso da heroína. Abandonar a metadona é fisicamente doloroso e as dores, afirmaram os 2 viciados, eram tão grandes que os impediam de se concentrar nos exercícios de controle mental. Um dos viciados em heroína enfrentou uma crise familiar no primeiro dia do curso, e não voltou mais. O outro foi capaz de se desintoxicar, ficar livre da droga por vários meses depois do curso. Um dia telefonou ao Sr. Grivas e disse que voltara a tomar heroína, mas queria repetir o curso. O Sr. Grivas passou um dia em sua companhia reforçando seu treinamento em controle mental, e mais uma vez ele ficou livre da heroína.
Meses mais tarde ainda estava livre da droga, depois mudou de endereço, e o Sr. Grivas perdeu o contato com ele. O segundo esforço para ajudar viciados através do controle mental foi num projeto comunitário realizado no Bronx, com 18 ex-viciados, alguns dos quais eram administradores e membros da própria organização do projeto. Os que fizeram o curso disseram que se sentiam muito mais no controle de si mesmos do que antes, e vários deles, meses mais tarde, informaram que haviam sido capazes até de transmitir parte de seu treinamento para suas famílias. Testes seguros, antes e depois do curso, não foram possíveis porque 3 meses depois muitos dos 18 participantes do programa não estavam mais disponíveis. Aprendemos alguma coisa com estas duas experiências? Sim, afirma Paul Grivas. Apesar de ainda não haver provas estatísticas, sua experiência indica duas coisas. Primeiro, o controle mental não deveria entrar na vida de um viciado por 48 horas, e depois deixar tudo por sua conta. Para a maioria das pessoas, essa é uma experiência permanentemente transformadora, mas para o viciado, com anos, talvez toda uma vida, de forte condicionamento negativo a ser vencido, além de sua dependência mental e física, é necessário um período grandemente ampliado de frequente reforço. Dê-me um programa de recuperação de viciados onde eu possa fazer isso, afirma Grivas, e estou certo de que obterei resultados. Segundo, apesar de ser difícil vencer o vício de uma droga, o viciado tem mais facilidade com o controle mental do que muitas outras pessoas. A razão para isso, acredita Grivas, é que o controle mental envolve estados alterados de consciência. Enquanto a maioria das pessoas nunca alterou seu estado de consciência, o viciado já o fez frequentemente. O que não fez antes foi entrar num nível mental útil onde obtém o controle, em vez de perdê-lo. É aí que reside a maior promessa do controle mental para os viciados. Apesar de não terem sido realizados estudos extensivos nessa área, temos diversas histórias de sucesso de graduados individuais, para sugerir que a confiança do Sr. Grivas no controle mental é bem fundamentada. Eis aqui o depoimento de um graduado que curou seu próprio vício em 1971. Até agora ele está livre das drogas. Sabia que tinha um problema grave. O vício da heroína. Eu já havia experimentado a maioria dos métodos de reabilitação para viciados em drogas, como um curso de controle mental que alegava, entre outras coisas, ajudar as pessoas a eliminar hábitos indesejáveis, poderia me ajudar, estava além do meu nível de compreensão. Cético como estava, depois de ter frequentado psiquiatras, psicoterapeutas, programas de metadona e hospitais, eu estava disposto a tentar qualquer coisa. Estava convencido de que não continuaria vivo por mais 3 anos, para chegar ao meu 30º aniversário, a menos que parasse com aquele uso de heroína, e mudasse o estilo de vida que era necessário para obter os $200 diários que custava a obtenção da droga. Um hábito não é nada mais do que impressões nas células cerebrais que foram reforçadas pela repetição, disse o instrutor do Mind Control. Mude a programação ao nível da causa, na mente subconsciente, prosseguiu, e você mudará o padrão de comportamento no nível do efeito, na dimensão da consciência exterior. Para mim fazia sentido logicamente, mas meus níveis emocionais estavam me dizendo que eu precisava da droga para me dessensibilizar da vida e dos sentimentos negativos que possuía a meu próprio respeito. Então, o instrutor nos deu uma técnica para modificar nossa própria autoimagem, de uma pessoa sem força de vontade, fraca e ineficiente, para uma pessoa confiante, segura e sadia. Ainda cético, mas com um fio de esperança, comecei a mudar a mim mesmo em minha imaginação, no nível alfa. Programei-me 3 vezes por dia, manhã, tarde e noite, para que o meu desejo de tomar drogas tivesse desaparecido completamente no dia 20 de julho, quando minha primeira programação completaria 30 dias. Durante aqueles 30 dias continuei a usar drogas, mas reduzi a quantidade lentamente, planejando que na data marcada estaria livre das drogas. Naquele grande dia de julho parei de usar drogas, e nunca mais voltei a tomá-las. Não foi nada parecido com as muitas vezes anteriores, quando eu parava de usar as drogas por alguns dias ou semanas, e depois voltava ao velho hábito. Desta vez tinha certeza de que realmente não desejava mais tomar drogas. Sem força de vontade, sem substituições, sem a supressão de sentimentos e desejos. Funcionou.
Finalmente eu estava livre. O alcoolismo, outro vício, é muito mais disseminado do que a toxicomania e obscurece muito mais vidas, milhões delas apenas nos Estados Unidos. Suas vítimas também têm uma desesperada necessidade de vencer sentimentos de impotência, fracasso e culpa, e de conseguir autoconfiança e tranquilidade para facilitar sua volta à saúde. Essas necessidades foram atendidas quando 15 alcoólatras fizeram um curso de controle mental em 1973, como parte de um projeto de pesquisa de um centro de reabilitação, onde estavam sob tratamento. Os resultados foram medidos pelo Dr. de Sal. Ele utilizou os mesmos testes de personalidade que havia utilizado anteriormente com os alunos do curso de graduação da Universidade de Scranton, e como no estudo anterior, fez o teste imediatamente antes, e um mês depois do curso. O maior contraste entre essas 15 pessoas, antes do curso, e depois dele, foi em comportamento manipulativo. Houve uma modificação no perfil do grupo, tendo este se afastado de um dissimulado controle dos acontecimentos, em direção a maior franqueza e abertura na realização de objetivos, uma modificação que poderia ser causada pelo acaso apenas, uma entre 100 vezes. Outras modificações, de uma forma geral, seguiram o padrão já descrito anteriormente, verificado entre os ginasianos e os universitários. Passaram a ter maior força de ego e maior autoconfiança, ficaram mais relaxados e abertos a novas experiências, todas estas qualidades de grande valor para qualquer pessoa que esteja lutando para se libertar do vício do alcoolismo. Uma das modificações mais significativas foi a redução da ansiedade. O Dr. de Sal relatou. A área de ansiedade, com sua alta atenção autônoma e sua hiperatividade, pode ser de considerável importância na compreensão do comportamento do alcoólatra. É muito possível que os alcoólatras empreguem o álcool como um método de tentar equilibrar seus sintomas físicos e mentais. O álcool, como uma resposta ao equilíbrio da mente e corpo. Numa situação ameaçadora, poderia fornecer o alívio daquele nível de ansiedade. Um autoconceito melhorado e a capacidade de enfrentar a ansiedade parecem constituir uma importante alternativa ao uso do álcool. O diretor do Centro de Reabilitação relatou o que cada um dos 15 novos graduados do Mind Control estava fazendo 6 meses depois, para preservar a privacidade dos envolvidos. Nos referimos a eles apenas como caso ou C, em vez de usar seus nomes. Caso 1. Sem recaída depois de passar por um tratamento de reabilitação de 90 dias de duração. Depois que fez o curso de controle mental, C, progrediu bastante, deixando de ser uma pessoa muito passiva e retraída, e tornando-se afável, extrovertida, e com um bom senso de humor. Caso 2. Depois de fazer o curso de controle mental, C, não teve mais recaídas, e deixou o programa de tratamento e o centro de reabilitação. Parece estar desenvolvendo um sentimento de bem-estar e confiança em si mesmo. Caso 3. Sem recaída depois de passar pelo tratamento de reabilitação do programa hospitalar. Depois do curso de controle mental, C, teve grandes progressos no programa dos Alcoólicos Anônimos. Caso 4. Sem recaídas desde a hospitalização anterior ao curso de controle mental. Esse curso definitivamente reforçou seu programa terapêutico. Caso 5. Sem recaídas depois de sua alta do programa de reabilitação no hospital. Caso 6. Sem recaída. A sensação de bem-estar de C está evidentemente melhorando. Essa melhora reflete-se numa aparente estabilização de toda a sua família. Suas notas na universidade também melhoraram. Caso 7. Até agora, C não teve qualquer recaída. Depois do curso de controle mental, C interrompeu seu programa com os AA. Contudo, é evidente que está vivendo a filosofia dos Alcoólicos Anônimos. As suas relações familiares também estão aparentemente se aprimorando. Caso 8. Sem recaída desde que fez o curso de controle mental. Suas relações familiares melhoraram muito. C mudou seu temperamento de cáustico e irritado, para o de um indivíduo afável, daquele tipo que ama seu próximo. Caso 9. Esta pessoa, uma mulher, não teve recaídas, conseguiu um emprego e está trabalhando. Caso 10. Sem recaída.
C. Agora é uma pessoa orientada para seus objetivos, alterou definitivamente suas limitações autoimpostas, e procura grandes realizações. Caso 11. Depois de ter feito o curso de controle mental, C. Declarou que sua vida tornou-se progressivamente melhor, o que fica evidente na sensação de bem-estar demonstrada por sua família, e por ele em seu trabalho. Não teve recaída. Caso 12. 12 anos no programa DUS-AA. Desde que fez o curso de controle mental, C. Teve uma única recaída de menos de 1 hora de duração. Depois, não teve mais recaídas. Caso 13. Sem recaídas desde sua alta do programa de reabilitação no hospital. A partir do controle mental, está progressivamente, reunindo tudo. Sua melhora pode ser observada no campo de suas relações familiares, de trabalho, etc. Caso 14. Depois de ter feito o curso de controle mental, C. Teve várias recaídas, mas de todas elas recuperou-se por si mesmo. Não foi hospitalizado em nenhuma dessas recaídas, como frequentemente acontecia antes de ter feito o curso. Caso 15. 8 anos entrando e saindo no programa DUS-AA, hospitalizado 4 vezes, antes de fazer o curso de controle mental. Recaídas intermitentes durante essa época. Depois de ter feito o curso, C. Teve 4 recaídas, 2 delas exigindo sua hospitalização por curtos períodos de tempo. O controle mental foi obviamente um grande apoio na luta de 14 desses 15 alcoólatras. Naturalmente, este pequeno estudo não é o bastante para provar que o controle mental agora deva ser aceito como parte integrante do tratamento do alcoolismo. Contudo, o aumento da sensação de bem-estar que apareceu tão uniformemente nos testes, de antes e depois, realizados com os estudantes e pacientes de psiquiatria, sugere claramente que aqueles que pretendem ajudar os alcoólatras a se libertarem do seu vício deveriam dar ao controle mental a oportunidade de ajudá-los em seu trabalho. Existe outra condição que envolve a autoestima abalada, não tão autoimposta como a do vício do álcool ou das drogas, mas ainda mais disseminada, a pobreza. As causas da pobreza e os remédios para ela têm sido debatidos desde o aparecimento da primeira sociedade humana. O controle mental não entra nesse debate, mas pode ser de grande valia para persuadir o pobre a reunir todas as suas forças para ajudar a si mesmo. Isto pode fazer parecer a alguns que já entramos no debate, como se, ao persuadir o pobre a ajudar a si mesmo, estivéssemos assumindo que a culpa por sua pobreza seja dele mesmo. Isso é obviamente falso, mas todas as pessoas pobres podem ajudar a si mesmas a se libertarem de suas limitações, quando encontram no controle mental o que todas as outras pessoas encontram: maior capacidade de controlarem suas próprias vidas. O primeiro esforço sério para verificar a utilidade do controle mental como parte de um programa de reabilitação social foi um estudo com 41 homens e mulheres dependentes da Previdência Social. É bem sabido que uma pessoa que se encontra desempregada sofre um golpe sério em sua autoestima. Isso torna mais difícil para ela pensar e agir no sentido de sair desse problema. Um candidato a emprego derrotado e que se autodesvaloriza é levado a realizar entrevistas sem brilho, que prolongam o seu desemprego, o que por sua vez reduz sua autoestima ainda mais. Isto pode finalmente levar à dependência da Previdência Social. Se algo pudesse intervir nessa espiral de decadência, e oferecer um apoio realista à autoestima, essa pessoa estaria numa posição muito melhor para ajudar a si mesma. Este foi basicamente o raciocínio de Larry Udori, diretor do Departamento de Serviço Social do Condado de Ottawa, em Michigan. Ele havia feito o curso, e sabia o que o treinamento podia realizar. A única dúvida em sua mente era se os resultados poderiam ser avaliados, e o que essa avaliação demonstraria. Para desenvolver o projeto de pesquisa e fazer os testes, ele e o Dr. de Sal voltaram-se para o Dr. James Motif, do Departamento de Psicologia da Universidade Hope, de Holland, Michigan. Para a avaliação, eles escolheram o largamente empregado Teste Tennessee de Autoconceito, de 6 páginas e 100 perguntas, que mede 5 aspectos da opinião de uma pessoa sobre si mesma: eu físico, eu moral, ético, eu pessoal, eu familiar, e eu social. O teste foi ministrado 2 vezes, uma antes e outra depois da realização do curso.
Apenas isso poderia levar alguns a encarar os resultados como simples efeitos de Hawthorne. Em meados da década de 20 e início da década de 30, a Western Electric Company lançou um abrangente projeto de pesquisa para estudar as diversas mudanças nas condições de trabalho que poderiam melhorar o moral dos empregados em sua fábrica de Altoome, em Chicago. Não importava o que a companhia fizesse, o moral dos empregados melhorava sempre. Adicionavam alguma coisa. O moral subia. Retiravam essa coisa. O moral subia novamente. A conclusão foi a de que simplesmente as pessoas gostam que se repare nelas, e isso se reflete numa elevação do moral. Para medir esse possível efeito de Hawthorne, o Dr. Motif testou outro grupo de beneficiários da Previdência Social que não fez o curso de controle mental. Os membros desse grupo foram também testados 2 vezes, mas não se registrou nenhuma alteração especial entre os dois conjuntos de testes. Não se tratou, portanto, do efeito de Hawthorne. Os que fizeram o curso de controle mental passaram a ter uma visão radicalmente diferente de si mesmos, mudanças que em alguns casos só poderiam ter acontecido pelo acaso 1 em cada 1 milhão de vezes. As mudanças foram dramáticas em todas as categorias. Os novos graduados passaram a se considerar pessoas muito melhores do que pensavam ser anteriormente, e sentiam uma nova confiança em sua capacidade de resolver seus próprios problemas. A intensidade dessa modificação levou o Dr. Motif a declarar que estes dados são os mais significativos que já vi. Um relatório sobre o estudo afirma: houve alguma preocupação sobre qual seria a receptividade de uma mãe, sustentada pela previdência, nas profundezas da miséria, a uma mensagem otimista do controle mental, com sua filosofia de melhor e melhor. Essa preocupação desapareceu rapidamente. No segundo fim de semana, 100% dos que haviam se matriculado no curso voltaram para terminá-lo, e aquele silêncio tímido do primeiro dia havia sido substituído pelo zum-zum das conversas animadas de gente que há muito se conhece. Quase todos tinham algo de construtivo a relatar. Uma nova aproximação de seus filhos. Uma dor de cabeça crônica desaparecida. Menor frustração. Redução de peso. Uma jovem mãe estava radiante. Tinha usado a técnica do espelho da mente para descobrir uma resposta ao seu desemprego e viu apenas a mão de uma pessoa assinando um cheque. No dia seguinte ela obteve o emprego que sempre desejara. Geralmente, é um estado mental, uma autoimagem pobre, que leva uma pessoa à prisão, e que a endurece e brutaliza enquanto ela está lá, e é também um estado mental que frequentemente garante seu rápido retorno para lá, depois de ter sido colocada em liberdade. A liberdade que se poderia esperar que o controle mental oferecesse a um prisioneiro, é do mesmo tipo que pode oferecer a todos nós. O final das limitações mentais que são manifestas para muitos dentre nós, os livres, como dores de cabeça, úlceras, insônias, fracasso no trabalho, e ao prisioneiro, também como muros e grades. A limitada experiência do controle mental nas prisões indica que seu resultado é tornar o ambiente menos brutal. O tempo que lá é gasto não é mais composto de longas horas vazias, arrancadas da vida de uma pessoa pela lei, mas sim como uma parte preciosa da própria vida, horas de amadurecimento e autodescoberta. O controle mental pode não transformar uma prisão numa moradia feliz, mas pode torná-la um lugar mais civilizado onde pessoas possam se desenvolver. Apesar de não terem sido feitos estudos estatísticos, a experiência pessoal dos prisioneiros e dos seus instrutores é muito eloquente. Lee Lozovic, quando era coordenador do Mind Control na área de Nova Jersey, pediu demissão em 1976 para dedicar-se ao estabelecimento da ON, uma comunidade espiritual, deu o curso 7 vezes na prisão estadual Hawaii, 4 vezes para um total de cerca de 60 prisioneiros, e 3 vezes para os funcionários da prisão. Não há dúvidas, declarou, sobre os benefícios recebidos pelos prisioneiros, e pelos funcionários que fizeram o curso. Era possível vê-lo em seus rostos. Os diretores da prisão ficaram tão impressionados com o controle mental, que os prisioneiros que estudavam para obter um diploma universitário receberam um crédito acadêmico pelo curso. Ronald Gorayab, sucessor de Lozovic naquele cargo do Mind Control, ofereceu o curso a 10 prisioneiros da cadeia do Condado de Passaic, em Nova Jersey.
Um dos alunos teve que deixar o curso no meio quando foi posto em liberdade, e queria voltar para terminá-lo. Os diretores da prisão tiveram que negar o seu pedido. Outro pediu para ser posto na solitária depois do curso, para poder meditar melhor. Os diretores da prisão concordaram. E um terceiro, usando a técnica da tela mental, programou encontrar um emprego fora da prisão. Encontrou-o, e esta era a única exigência que lhe faltava preencher para ser posto em liberdade condicional.